Vamos ver então o que alguns dos nossos primeiros irmãos, os nossos primeiros crentes no Senhor Deus, o que eles pensavam com relação à ressurreição. Vamos começar com Jó. O livro de Jó, irmãos, é provavelmente o primeiro livro escrito da Bíblia. Foi escrito por Moisés, muito provavelmente antes dos 5 primeiros livros do Pentateuco, quando ele estava ainda em Midian, antes do Êxodo. E Jó pode ter sido um contemporâneo de Moisés, e ele então relatou a história. Nós já conhecemos a personalidade de Jó. Jó capítulo 1, verso 1. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Meus irmãos, era uma pessoa absolutamente correta. Era alguém que fazia a vontade de Deus, era alguém que temia a Deus. Alguém que se desviava do mal, como a Bíblia diz, ele era íntegro. Mas ele passou por muitas aflições. Nós sabemos por quê. Satanás desafiou a Deus. Disse que Jó era temente a Deus, era íntegro, correto, somente porque Deus o protegia. E o Senhor permitiu que Satanás afligisse a Jó. E o que aconteceu, irmãos? Se você percorrer os primeiros capítulos do livro de Jó, você vai ver que ele teve grandes aflições físicas. Ele ficou doente, muito doente. Teve ainda aflições, provações materiais. Ele perdeu seus rebanhos, perdeu os seus bens. Teve grandes perdas familiares. Imagine, irmãos, ele perdeu seus filhos, todos os seus filhos, e perdeu também muitos servos. Ele ainda sofreu aflições emocionais. Os seus amigos não se conformavam com a situação de Jó. E conforme a maneira de pensar da época, eles entendiam, ora, se isso está acontecendo com Jó, todas essas aflições estão acontecendo com Jó, é porque ele pecou. Ele pecou e não confessou. É porque ele pecou, está escondendo o seu pecado, e assim o Senhor o está amaldiçoando. Ninguém sabia, na verdade, o que estava acontecendo, mas acusavam a Jó de ser um pecador não arrependido. Mais ainda, irmãos, ele teve uma aflição conjugal. Imagina, irmãos, você que é casado como eu, as piores aflições que a gente tem, as piores provações, o que nos deixa mais aborrecidos são quando temos problemas conjugais. E nós, às vezes, temos problemas conjugais, felizmente, muito poucos. Mas os problemas conjugais, irmãos, e veja o que aconteceu, o que a mulher de Jó disse a ele nessa condição tão terrível em que ele se encontrava. Você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Ajudou muito, não? Ajudou muito a Jó. Nessa condição, irmão, Jó desejou estar morto. Nós já vimos isso numa lição alguns dias atrás. Jó capítulo 3, versos 11 a 13. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Pois agora estaria deitado em paz, estaria dormindo e em repouso. Aqui, irmãos, nós usamos esse verso semana passada para conceituar o estado dos mortos. Estaria dormindo em repouso. Mas será, irmãos, que eles achavam que ia ficar em repouso pela eternidade, ia ficar dormindo pela eternidade? Seria essa a sua vida? Seria essa a sua trajetória neste mundo? Veja a esperança que ele tinha. Jó capítulo 13, verso 15. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Nele esperarei. Jó tinha certeza, irmãos, que mesmo que o Senhor o matasse, podia confiar no Senhor. Mesmo que aquela condição terrível que ele estava vivendo o levasse à morte, mas o Senhor ainda estaria com ele, o Senhor estaria cuidando da vida futura de Jó. Veja a sua declaração no capítulo 19 do livro de Jó, versos 25 a 27. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
depois, revestido esse meu corpo da minha pele, eu vou ressurgir, eu verei, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos e não com os outros. E aí a expressão de esperança, como o meu coração anseia dentro de mim. Sabe o que o Jó estava dizendo, irmãos? Que ele ia ter o seu corpo restituído da sua pele, na sua carne. E ele diz assim: vou ver com os meus próprios olhos e não com os outros. O que ele estava falando aí, irmãos? Ele estava falando de uma ressurreição corporal, de uma ressurreição física. Ele não estava falando, irmãos, de um espírito vagando, ou de um espírito ressurgindo, ou de um espírito imortal. Mas ele estava falando da imortalidade dada por Deus no seu corpo físico, na sua identidade, no seu olho. Não olhos de outros, mas o seu próprio olho. Em meio da dor, da mais severa provação, ele tinha a certeza da ressurreição. Essa certeza da ressurreição, irmãos, permeou o povo de Deus, o conhecimento, a teologia do povo de Deus. E nós temos no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro. Veja o que aconteceu. João capítulo 11, verso 14, o Senhor diz assim: Lázaro está morto. Porque antes havia falado, ele está descansando, mas depois ele disse, está morto, significando que descansando estava morto. E falando para a irmã de Lázaro, o Senhor Jesus disse assim, o teu irmão ressurgirá. E ela respondeu prontamente, veja qual era o conhecimento bíblico daquele momento, naquele momento histórico. Eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Essa ressurreição do último dia, irmãos, é a esperança do crente. É a esperança do crente do Velho Testamento, é a esperança dos crentes do Novo Testamento e é a nossa esperança. A ressurreição do último dia. Quando nós veremos a Deus, veremos ao Senhor Jesus Cristo. Certamente, irmãos, você já sentiu a presença de Deus muitas vezes na sua vida, nas suas necessidades, nas suas alegrias. Mas você nunca viu a Deus. A Bíblia diz, ninguém viu a Deus. Mas no dia da ressurreição, irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, nós veremos o Senhor Jesus. Nós veremos a Deus o Pai. E eu quero estar com você quando contemplarmos a volta do Senhor Jesus, para vermos a Deus e vermos o nosso Salvador.